a lição de número 3, que tem por título O Céu, o Destino do Cristão. Nessa revista nós temos estudado sobre a caminhada cristã, sobre, como o título da revista diz, a carreira que nos está proposta. O apóstolo Paulo ele diz que ele compara nós cristãos como atletas. E esses atletas têm uma carreira, têm uma corrida proposta, que é o que nós entendemos como a nossa vida cristã. E nós já falamos sobre o novo nascimento. Na aula passada, na lição de número 2, nós falamos sobre a escolha que nós temos que fazer, sobre escolher a porta estreita ou a porta larga, escolher seguir pelo caminho estreito ou o caminho largo. Nós vimos que a porta que dá acesso ao caminho que nos leva de volta a Deus não é uma porta larga, é uma porta estreita. Ninguém consegue passar por essa porta sem deixar os penduricários, sem deixar as bagagens. Tem que deixar tudo para trás e passar. Ou seja, uma porta é uma escolha difícil, mas o caminho é um caminho que, por mais que ele seja estreito, por mais que ele seja apertado, por mais que muitas das vezes seja difícil de continuarmos percorrendo, mas ele é um caminho que nos dá uma recompensa, ele é um caminho que nos leva a um bom lugar, que é o lugar que nós vamos estudar hoje, que nós vamos ver hoje. O céu, o paraíso, a eternidade, enfim, nós vamos falar sobre isso mais a fundo na aula de hoje. Nosso texto base se encontra em Filipenses capítulo 3 e em Apocalipse capítulo 21. Então nós vamos ler Filipenses 3, versículos 13, 14, 20 e 21. 4 versículos em Filipenses capítulo 3. E depois nós vamos para Apocalipse capítulo 21, onde nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Então primeiro, Filipenses 3, versos 13, 14, 20 e 21, e depois Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. Filipenses 3, 13, 14, 20 e 21 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora os versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. E aí vamos lá para Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 4. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nesses dois textos que nós lemos, primeiro nós vemos Paulo, na sua carta aos Filipenses, dando duas informações cruciais para um cristão. Duas informações que nós, como cristãos, no popular, deveria comer com arroz e feijão todos os dias. Duas informações que eu aconselharia os irmãos a, se não gravarem isso, se não tiverem isso gravado no seu coração, gravado na sua mente, eu aconselho os irmãos a escrever os dois versículos, colocar na porta de casa, no espelho do banheiro, na mesa do café da manhã, para todos os dias você ler, reler, guardar, meditar. Diego, que informações são essas? Fiquei agora ultra curioso. Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: esquecendo das coisas que atrás ficam. Crente não olha para trás, crente olha para frente. Crente olha para frente. Paulo fala, esquecendo das coisas que atrás ficam.
o cristão, ele só olha para frente. Mais especificamente, o cristão, ele só olha para o lado, ele só olha para o alto. O nosso alvo é Cristo. A nossa meta é Cristo. O nosso objetivo é Deus. O nosso objetivo é o céu. Então, o crente não olha para trás, o crente olha para frente. O crente olha para o lado. Ele deixa as coisas, ele se esquece das coisas que para trás ficam e avança para as coisas que estão diante de mim, versículo 13. E a segunda coisa é no versículo 20 que diz: mas a nossa cidade está nos céus. Fala de esperança. Nós falamos muito sobre isso quando nós falamos a primeira aula, a primeira lição, nós quebramos em 2 domingos, né? Que foi sobre o novo nascimento. E eu falei muito sobre isso, sobre nós, agora como novos nascidos em Cristo Jesus, termos novas esperanças, termos novos aprendizados, assim como um bebê, assim como uma criança. A esperança do cristão está no céu. Então a segunda coisa que todo cristão deveria ter gravado no peito, gravado na mente, no coração, é que a nossa cidade está nos céus. Nós não somos cidadãos desse mundo. E se nós não somos cidadãos desse mundo, nós não podemos, de maneira nenhuma, viver as coisas desse mundo, ter esperanças desse mundo, ter expectativas desse mundo. Ah, Diego, então eu tenho que viver como? Como um andarilho? Então eu tenho que ser um morador de rua? Então eu vou viver... Não, você tem que viver a sua vida que você vive aqui. Claro, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que buscar ter um conforto com a sua família. Mas sem colocar a expectativa nisso, tem uma diferença. Por que muitos cristãos se frustram? Por que muitos cristãos dão brechas para que doutrinas erradas sejam pregadas? Por que muitos cristãos dão brechas, muitas igrejas dão brechas para que líderes se aproveitem, usurpem, explorem, extorcam os fiéis? Porque eles não mudaram as suas esperanças. Eles se converteram a Cristo, mas continuam vivendo como se a cidade deles fosse essa cidade. E eu estou falando em Berlim especificamente, estou falando como se o mundo deles fosse esse mundo. Hoje, na nossa consagração, nosso irmão Luiz trouxe uma reflexão no início sobre nós sermos embaixadores de Cristo, que vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós precisamos mudar as nossas expectativas. Nós precisamos mudar a nossa esperança. E quando nós falamos de mudar a esperança, quando nós falamos sobre ter a esperança de que a nossa cidade, ou seja, o nosso lugar, o lugar a qual nós pertencemos, o lugar do qual nós viemos, o lugar do qual nós voltaremos, não que a gente tenha vindo do céu, nós não cremos na pré-existência da vida, mas de uma forma geral, bíblica, nós podemos dizer que nós pertencemos ao céu e voltaremos ao céu no sentido de voltar a ter comunhão com Deus, porque o homem no início, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha uma relação plena com Deus. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que nós viemos do céu e voltaremos para o céu de novo. Não que nós viemos do céu no sentido de pré-existência da vida. Existem algumas linhas teológicas que creem que existe a pré-existência da vida, ou seja, no céu existe um armazém com várias almas, e aí, à medida que as pessoas vão nascendo, Deus vai pegando as almas, enviando e encarnando. Existe. Não é isso que acontece. Nós entendemos pela Bíblia que a vida começa a concepção da vida começa na concepção, começa na fecundação. Mas nós podemos, de maneira figurada, vamos assim dizer, de maneira alegórica, que a nossa cidade está no céu, nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos daqui. E nós precisamos viver como se nós não fôssemos daqui. Porque se nós vivermos como se a gente pertencesse a esse lugar, e aí de novo, o lugar onde estou falando Berlim especificamente, estou falando desse mundo, as coisas terrenas, automaticamente as nossas expectativas serão terrenas. E automaticamente as nossas expectativas serão frustradas. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ao ponto que, se nós entendermos que como cidadãos do céu, a nossa cidade está no céu, porque nós pertencemos ao céu, porque nós somos embaixadores do reino de Cristo,
e estamos aqui apenas de uma forma passageira para cumprir a missão que Jesus Cristo nos entregou, as nossas expectativas não serão frustradas. A nossa esperança não será derrubada. Porque nós sabemos que podemos encontrar percalços, podemos encontrar dificuldades, nem tudo vai ser uma maravilha, podemos ter sofrimento, podemos ter dor, mas é uma coisa natural de uma pessoa que é estrangeiro nessa terra. E aí, eu diria que para muitas pessoas que aqui estão, eu sempre falo que nós aprendemos muito e nós entendemos muitas coisas com efeito de comparação, né? Nós usamos como base comparação a outra coisa. E aí, por que eu digo isso? Porque para muitas pessoas que aqui estão, isso pode ser uma comparação perfeita no sentido de você estar numa terra que não é sua. O exemplo pessoal, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, Rio de Janeiro. Vim para Berlim, Alemanha. É uma terra estranha. É um outro país. Eu sou estrangeiro. Não importa se eu estou aqui há muito tempo, não importa se eu falo o idioma, não importa se eu estou integrado na cultura. Mas é uma outra terra. Existem momentos, eu imagino que você já deve ter passado por algum momento desse, onde você se encontra numa situação que você fala assim, aqui é assim, aqui eles são assim, aqui a cultura é essa, mas eu faço diferente, porque na minha casa é diferente, porque da onde eu vim é diferente. Nós temos que viver assim, nós temos que viver conscientes de que a terra, esse mundo físico que nós passamos aqui 80, 90, 100 anos, não é o nosso lugar. E, consequentemente, colocar a nossa esperança, depositar a nossa esperança, as nossas expectativas, aonde nós realmente pertencemos e passaremos toda a eternidade, conforme nós vamos ver hoje, nos céus. Siga esse conselho. Mude essa mentalidade. Eu tenho certeza que a sua vida cristã será bem diferente, mudando para melhor. Bom, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo nos dá uma informação muito importante quando se diz respeito não só a toda a vida cristã, não só a todo o entendimento da Bíblia, mas principalmente quando nós falamos acerca do céu, quando nós falamos acerca da eternidade. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E esse é um versículo que nós temos que ter como ponto de partida, se não para todos, mas principalmente para esse assunto. Como homens naturais, nós não conseguimos discernir as coisas naturais, as coisas espirituais. Só se discerne coisa espiritual com uma mente espiritual. Nós não conseguimos discernir as coisas naturais, as coisas espirituais com coisas naturais. É como você comparar banana com maçã. Banana só se compara com banana. Maçã só se compara com maçã. Quando você vai no mercado, quando você vai numa feira, quando você vai a algum estabelecimento comprar frutas, eu pelo menos nunca vi você ter um preço único para qualquer fruta que você quiser. Ainda que os preços sejam os mesmos, ainda que seja €1 o quilo da maçã, €1 o quilo da uva, você vai ter €1 o quilo da maçã, €1 o quilo da uva. Você não pode, ainda que os preços sejam os mesmos, você não pode colocar na mesma sacola maçã, uva, pesar junto e tratar como se fosse uma coisa só. Por quê? Porque coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Coisas naturais se discernem de forma natural. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos sobre morar no céu, quando nós falamos da eternidade, isso é uma coisa espiritual, não existe um céu físico. Ninguém tem o endereço do céu. Se você for para o Rapt Bahnhof, não vai ter um trem escrito destino, céu. Você não consegue fazer uma reserva para o céu durante toda a eternidade. É uma coisa espiritual. Então, se nós tentarmos discernir as coisas espirituais com uma visão natural, não vai ser discernido. Vai deixar dúvidas. Não vai ser discernido, vai ser uma coisa que você vai falar, quer saber? Esse negócio de céu aí, isso é só quando eu morrer, deixa para depois eu vejo isso. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos em João capítulo 11, versículo 25, por exemplo.
João capítulo 11, versículo 25. Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? E aí eu faço das palavras de Jesus e pergunto aos irmãos: os irmãos creem nisso? Versículo 25 e 26. Amém. Como que os irmãos conseguem crer nisso? Crendo de maneira espiritual, entendendo, discernindo coisas espirituais de forma espiritual. Porque o homem natural, como que alguém que depois que morreu vai viver? De forma natural, como que alguém que crê em Jesus nunca vai morrer? Se eu conheço um monte de crente que já morreu. Se eu já fui em velório de crente. É onde nós entendemos que coisas naturais se discernem de forma natural. Coisas espirituais só podem ser discernidas pelo Espírito de Deus. Naturalmente, com o intelecto natural, você não consegue discernir isso. E o céu é uma dessas coisas. Mas Jesus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ainda que esteja morto fisicamente, vai viver. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou seja, se você crê em mim, se você crer em Jesus Cristo, você nunca morrerá, ainda que você morra fisicamente. Parece um paradoxo, mas não é um paradoxo. Ainda em João capítulo 14, versículos 2 e 3. João 14, versículos 2 e 3, Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ainda em Atos capítulo 1, versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 11. Diz assim: os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Pelo Espírito nós discernimos que ao cristão está garantido desfrutar a vida eterna no céu, ou desfrutar de uma vida eterna no céu. A palavra de Deus nos garante, ela nos mostra, e é um dos pontos que existem algumas doutrinas na Bíblia, vamos assim dizer, ou existem algumas coisas na Bíblia que muitas pessoas têm dúvidas de interpretação. Que a tradução original, grego, hebraico, pode dar uma margem ali para você entender uma coisa ou outra, claro, dentro de um padrão, mas existe uma margem. Mas a volta de Jesus Cristo e a vida eterna no céu é uma das coisas, dentre várias outras, que não há dúvidas. O próprio Jesus disse: olha, eu vou preparar um lugar. Se você crê em mim, ainda que você estiver morto, você vai viver. Eu vou preparar um lugar e eu vou voltar para te buscar. Essa é uma das verdades bíblicas que são incontestáveis, vamos assim dizer. Eu diria que não existe, ou se existe, não é um cristão, mas não existe um cristão que não creia na vida eterna e na volta de Jesus Cristo para buscar. Pode haver divergência de quando que vai buscar, se é antes da grande tribulação, se é depois, se não é, e tudo mais, mas que o cristão fiel e verdadeiro, ele irá desfrutar de uma vida eterna nos céus, ao lado de Deus, eternamente. Isso tudo o cristão acredita, porque não há dúvidas. A Bíblia não deixa dúvidas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos crer nisso. Mas como que eu creio nisso? Somente pelos olhos espirituais. Se você tem alguma dificuldade de crer nisso, se você ouve isso e fala: e essa história de céu nada, isso é horroroso, e esse negócio de Jesus vai voltar, eu ouço isso há tanto tempo, nada, vou viver minha vida, deixa isso pra lá. Se você pensa dessa maneira, a única coisa que eu posso fazer por você é orar por você. A única coisa que você pode fazer por você mesmo é pedir ao Espírito Santo que te revele e te ajude a discernir coisas espirituais com olhos espirituais, com mente espiritual. Porque se você colocar apenas o raciocínio, vamos dizer assim, o seu intelecto, você não vai conseguir crer, você não vai conseguir acreditar e principalmente você não vai conseguir viver por isso. Mas a Bíblia nos garante isso.
A Bíblia garante ao cristão fiel, é importante sempre a gente ressaltar, a Bíblia garante ao cristão fiel desfrutar uma vida eterna ao lado de Deus Pai durante toda a eternidade no céu. Diego, mas o que é o céu? Nasci e cresci na igreja. Estou na igreja há 70 anos, há 70 anos eu ouço dizer que um dia eu vou para o céu. Já estou com 70, mais um pouquinho, estou meio doente, mais um pouquinho, acho que já acabou minha vida aqui na Terra. E eu quero saber como é que é o céu. Como é que é o céu? O que é o céu? Bom, quando a gente vai para o texto sagrado, para a Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, nós encontramos duas palavras que é usada para definir céu. Uma palavra no hebraico e uma palavra no grego. A palavra no hebraico chama Shamaim, significa céu. É o que nós vemos, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Shamaim. No grego nós temos uma outra palavra, obviamente, é um outro idioma. No grego a palavra para céu é ouranos, e nós encontramos ela em Mateus capítulo 3, versículo 2. Então se a gente for lá para Mateus capítulo 3, versículo 2, nós encontramos a palavra grega para céu. Mateus 3,2 diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esses céus é o plural de ouranos, que significa céu. Nós também encontramos essa mesma palavra lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 10. No mesmo capítulo que nós lemos o texto base, 21, versículo 10, de Apocalipse, diz assim: e levou-me em espírito a um grande alto monte, mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, que de Deus descia do ouranos. E sempre que nós vemos essas palavras, em hebraico cerca de 400 vezes, em grego cerca de 200 vezes, 280 vezes, que aparece na Bíblia, sempre que nós vemos essa palavra, nós precisamos entender o que se trata essa palavra. Poderia dizer que nem todo céu é céu. Como assim, Diego? Vamos lá. Quando nós encontramos a palavra céu na Bíblia, nós podemos ter dois principais sentidos para a palavra céu. Primeiro sentido, ela aparece como firmamento, como universo, como céu azul, céu amarelo. Como é que está o céu hoje? Ah, o céu hoje está preto. Ah, o céu hoje está limpo. Ah, o céu hoje está azul. Ou pode ser, por exemplo, no sentido de universo, de espaço. Ah, porque o céu está estrelado. Não é o céu que está estrelado, né? Nós vemos de azul, é a atmosfera terrestre, enfim, vou dar uma aula de... Vamos entrar no... Não tem uma aula de física e de ciências aqui. Mas quando a gente fala assim, ah, o céu está estrelado, nós não estamos falando que o céu está estrelado, nós estamos falando que o universo, nós estamos vendo as estrelas que existem no universo, no espaço sideral, né? Céu é a mesma palavra, tanto no grego quanto no hebraico. Um dos sentidos da palavra céu é o firmamento. Seja o céu que nós olhamos aqui, as nuvens no céu, seja as estrelas no céu. Mas ela também, a palavra céu na Bíblia também pode ter o sentido das regiões acima dos céus, além do céu, além do espaço sideral, além do universo, de uma forma espiritual, ou seja, é o local onde Deus e as criaturas celestiais habitam. Digo criaturas celestiais, que criaturas são? Anjos. Anjos são criaturas, foram criados por Deus. Então, céu na Bíblia pode ter esses dois sentidos primários. É importante nós entendermos isso. Nem todo céu é céu, como nós vemos na Bíblia. Então, nós vamos entender de que céu nós estamos falando. Tem uma pequena diferença, porque agora na tradução que me ocorreu aqui, no inglês, eles têm uma distinção entre essas palavras. Sky e heaven. Ah, é? Sky. Não sabia. Tu fala quando você fala sky. Não, eu não sabia que tinha distinção na palavra, mas de fato, na Bíblia, eu não li Bíblia para dizer, não posso dizer na Bíblia em inglês porque eu não li Bíblia em inglês. Mas quando você fala céu, como é que está o tempo hoje? Você fala ao céu. Sim, é sky. Quando fala paraíso é heaven. Aí quando você fala heaven é especificamente o espiritual. Isso, exatamente. No inglês não há essa distinção de palavras. Sim, sim.
Tudo bem até aí sobre as diferenças das palavras do céu? Então nós temos céu no sentido físico, vamos dizer assim, céu no sentido espiritual. Diga. Então também podemos fazer a mesma comparação com as coisas físicas e espirituais. Existe o céu físico, que é o céu aqui, e o céu espiritual. Sim. Que se trata do reino de Deus. Sim. Também quando nós olhamos para a palavra chamaim e uranós, hebraico e grego, essas mesmas palavras, além de significarem céus, né, céu, elas também podem significar altura ou algo elevado. Então a gente vê que uma palavra tem vários significados. Nas línguas originais, isso é muito comum de acontecer. Você tem uma palavra que ela não significa outra palavra em português. Ela expressa uma ideia, por exemplo. Tem palavras no original grego e no original hebraico que ela não tem um único significado, um único simples significado. Ela expressa uma ideia. E aí como que você traduz uma palavra para expressar uma ideia? É difícil você fazer isso. Então, a mesma palavra no grego e no hebraico para céu, seja ele físico ou espiritual, também traz o significado de altura, coisa alta, algo elevado, ou seja, algo que transcende, algo que está acima de outra coisa. É o mesmo significado. E aí, de novo, essas mesmas palavras são usadas para se referir a 3 locais diferentes. Ou seja, quando nós lemos céu na Bíblia, pode não exatamente estar falando do céu onde estão as nuvens, mas pode estar falando de algo nas alturas ou de algo elevado, mais especificamente de um local, que podem ser 3 locais. Por exemplo, quando a gente vai para Deuteronômio capítulo 11, Deuteronômio capítulo 11, versículos 11 e 17. Deuteronômio capítulo 11, versículos 11 e 17 diz assim, versículo 11 diz: Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Versículo 17: E a ira do Senhor se acenda contra vós e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade. O cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Aqui a palavra céu, chamaim, que também tem um sentido de altura ou de algo elevado, está falando do céu atmosférico. Está falando de chuva. Versículo 11, quando fala dos céus beberá da chuva dos céus beberá as águas, de onde vem a chuva? Da atmosfera terrestre, das nuvens. No versículo 17, quando diz que a ira do Senhor vai se acender e que ele fechará os céus, é porque não vai ter chuva, não vai ter água. Naquele tempo, a chuva era fundamental. Bom, ainda hoje é fundamental. Se bem que hoje você tem, né, o homem ele conseguiu, de alguma forma, em algumas situações, criar coisas, plantações em estufa. Mas naquela época, principalmente, era fundamental você ter chuva, porque sem chuva não tinha colheita, sem colheita não tinha comida, não tinha dinheiro. Naquela época não tinha dinheiro, não tinha nota. Tanto que quando a gente viu, quando a gente estudou sobre o dízimo na Bíblia, a Bíblia diz para trazer o dízimo da sua primícia, trazer a primícia da sua colheita, da sua fazenda. Então a pessoa plantava trigo, ele levava o dízimo do trigo que ela plantou. E com aquele trigo comia, fazia bolo, vendia, não vendia, mas trocava por alguma coisa. Então aqui, em Deuteronômio capítulo 11, céu está falando sobre o local, atmosfera terrestre. Quando a gente vai para Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Diz assim: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. De que céu estamos falando aqui? Não. Do universo. Céu atmosférico foi Deuteronômio, de onde vem a chuva.
A chuva vem do universo? Não, a chuva vem da atmosfera. Certo? Pode estar chovendo aqui e não está chovendo em Marte. Pode estar chovendo aqui e não vai chover na Lua, porque na Lua não existe atmosfera. Certo? Gênesis capítulo 1, versículo 14. Haja luminares na expansão dos céus, haja luminares na expansão do Chamaim, haja luminares na expansão das alturas, haja luminares na expansão do lugar elevado. A Bíblia está falando do universo. Ou seja, aqui nós temos literalmente a criação do universo, a criação do Sol e da Lua. Ó, haja luminares, ou seja, coisas que iluminam o céu, o Sol, ainda que a Lua não tenha luz própria, ela apenas reflete a luz do Sol, mas ela também pode ser considerada luminar, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. O que nós usamos para contar dias e anos? O que nós usamos para determinar dia e noite? Lua e Sol. Então aqui, a palavra céu, ela está falando a respeito do universo, do firmamento, né? Extraterrestre. E nós também temos lá em Isaías, capítulo 63, versículo 15. Isaías 63, versículo 15. Isaías 63, 15. Nós temos o profeta Isaías escrevendo o seguinte: atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. De que céu Isaías está falando aqui? Da atmosfera ou do universo? Do reino de Deus. Isaías aqui está falando de um terceiro lugar, de um terceiro céu. Isaías aqui está falando de um terceiro lugar elevado, que não é nem a atmosfera terrestre, de onde vêm as chuvas, onde estão as nuvens. Também não é o universo, onde está o sol, os luminares que fazem separação do dia e da noite. É do local onde Deus habita, da morada de Deus. Tá, e aonde que está esse céu? Não sei. Eu diria que é... Diria não. Pela Bíblia nós entendemos que é um local de outra dimensão, espiritual. E aí de novo, é uma outra dimensão. E aí para aqueles que gostam de cinema, para aqueles que gostam de ficção científica, nós entendemos dimensão porque existe um portal dimensional que a gente passa, nos leva, não sei o quê. Olha só, nós lemos lá em 1 Coríntios, no início da aula, coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Coisas espirituais não se discernem de forma natural. Então, quando a gente fala, o céu, o terceiro céu, a morada de Deus, é uma outra dimensão, a gente não pode pegar isso e pensar nisso e meditar nisso como a dimensão do filme que eu assisti ontem à noite em casa. São coisas diferentes. Então, a palavra céu, ela também relata ao morada de Deus. Tá? Dos três lugares, o mais importante, como nós falamos no início da lição, no início da aula, o mais importante é o terceiro, é a morada de Deus. Porque quando nós lemos Apocalipse, nós vemos que quando a terra for destruída, a terra será destruída, ela precisa ser destruída por conta da ação do pecado, todo o mal que existe. Mas nós vemos que o céu atmosférico, ele vai acabar. O universo como um todo, os luminares, a Bíblia diz, por exemplo, que a luz se tornará em sangue. Vai ser destruída. Mas a morada de Deus é eterna. É essa que nos interessa. Nós precisamos, quanto cristãos, mudar as nossas expectativas. Nós precisamos, quanto cristãos, mudar a nossa esperança. Precisamos nos preocupar com o céu atmosférico, meio ambiente, camada de ozônio, poluição, sem dúvida. Nós estamos aqui para cuidar da criação de Deus.
Um cristão, ele deve cuidar da criação de Deus. Deve tomar cuidado, no entanto, para não se tornar um extremista. Mas, de maneira geral, sim, cuidar da criação de Deus. Mas mais importante do que preservar a camada de ozônio é preservar a nossa vida espiritual para nós, um dia, morarmos na morada de Deus, no terceiro céu. Quando a gente vai lá para 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, Paulo ele nos escreve e menciona o céu, esse terceiro céu, o céu como morada de Deus. 2 Coríntios capítulo 12 diz assim, 2 Coríntios capítulo 12, vamos ler o versículo 1 e 2, e o 3, e o 4. Do 1 ao 4. 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 4. Diz assim, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. De quem Paulo está falando? Hã? Dele mesmo. Paulo aqui está falando em terceira pessoa acerca dele mesmo. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. E aí eu queria abrir um parêntese, ou dar uma pausa no assunto, e falar sobre esse trecho específico. O apóstolo Paulo nos diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele foi arrebatado à morada de Deus, que nós acabamos de ver. Só que o apóstolo Paulo também diz em dois versículos diferentes, em duas situações, não na mesma situação, mas em dois versículos diferentes, o apóstolo Paulo diz, olha, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. Ou seja, Paulo não sabe dizer, ou não soube dizer, se ele foi arrebatado ao terceiro céu de forma espiritual, ou seja, ele teve uma visão, por exemplo, do céu, ou se ele de fato foi arrebatado fisicamente ao céu, se ele saiu do plano terrestre e foi levado ao céu, como por exemplo aconteceu com Filipe. Não que Filipe tenha sido arrebatado ao terceiro céu, mas a Bíblia nos diz lá em Atos que Filipe ele foi arrebatado de onde ele estava e levado ao eunuco. No popular, aconteceu um teletransporte. Deus tirou ele fisicamente de um lugar e levou ele fisicamente para outro lugar. Como aconteceu com Elias, que foi arrebatado numa carruagem de fogo. Deus tirou ele da terra e levou ele para o terceiro céu e nunca mais voltou. Como aconteceu com Enoque também. Onde a Bíblia diz que Enoque era tão santo, mas tão santo, que ele não podia mais viver neste mundo. E por isso ele foi arrebatado e ninguém nunca mais viu ele. O apóstolo Paulo, ele não diz se ele foi arrebatado dentro do corpo ou fora do corpo. Ele fala isso 2 vezes. Então, para aquelas pessoas e eu já conheci pessoas assim que falam assim, não, porque eu assisti na internet, é sempre na internet. Nunca é na igreja. Porque as pessoas que assistem internet não vão para a igreja. Porque se fosse para a igreja não precisava de internet. Mas já chegaram para mim e falaram assim, não, porque eu vi na internet um pastor falando que ele foi arrebatado para o céu. Que ele viu o céu. E aí ele falou como que é o céu, ele disse que o céu é maravilhoso. E aí nessa mesma viagem, vamos dizer assim, viagem não no sentido, não estou sendo debochado, estou falando viagem no sentido de, nessa mesma experiência, ele também foi ao inferno, e lá no inferno ele viu como é que era o inferno, ele via as almas, ele viu fulano, ele viu Beltrano, ele viu ciclano, não sei o que, papapá. E aí, quando nós olhamos para Paulo, primeiro, Paulo ele fala, olha, se foi dentro do corpo ou fora do corpo, eu não sei. O que eu sei, versículo 4 ele diz, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Ah, um pastor, um fulano de tal, foi arrebatado ao céu ou ao inferno. É verdade? Será que ele foi mesmo? Bom, se ele foi, eu não sei. Mas eu sei que o que ele viu aos homens não é lícito falar. Então, cuidado com essas experiências sobrenaturais que muitas pessoas têm tido. Não é incomum você ouvir que, porque fulano foi arrebatado, porque fulano foi ao céu,
porque fulano passou 3 dias no inferno e voltou. Se você passou 3 dias no inferno e voltou, assim, quando você voltar, ore bastante. Por que você vai no inferno? Qual o propósito de Deus te levar no inferno? Para você ver o quê? Para você testemunhar o quê? Se o apóstolo Paulo foi arrebatado ao céu, de novo, se dentro do corpo ou fora do corpo, ele não sabe. E no versículo 4 ele diz que ao homem não é lícito falar as coisas inefáveis que ele ouviu e que ele viu. Por que você se acha no direito de ir ao céu, passar 3 dias no céu, 3 dias no inferno, quando voltar, fazer um livro de viagens da sua experiência? Então, cuidado com esse tipo de experiência. Cuidado com esse tipo de testemunho. As pessoas brincam muito com o imaginário popular. Normalmente falam quando entra em coma, né? Quando entra em coma, muita gente fala isso. Né? Ah, porque eu entrei em coma, eu tive uma experiência sobrenatural. De novo. Ah, tá dizendo que o fulano é mentiroso? Não estou falando que ninguém é mentiroso. Eu estou falando para vocês. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pessoas que estão me ouvindo. Ou quem mais ficou assistindo na internet depois. Cuidado. O apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado ao 3º céu. Se dentro do corpo ou fora do corpo, ele não sabe dizer. Ele repete isso 2 vezes. E ele fala ainda que as palavras que ele ouviu, as inefáveis palavras que ele ouviu, não é lícito falar aos homens. Então cuidado. Não segue alguém só porque alguém falou que foi ali no céu e voltou. Cuidado. Qual é o propósito? Meus irmãos, tudo na vida do crente tem um propósito. Qual o propósito de eu ir no céu, voltar e falar, meus irmãos, eu vi o céu é maravilhoso. Tá, e aí? Não tem muito mais propósito eu pregar sobre o céu? Ou melhor, eu pregar sobre Cristo, que é o caminho para o céu? Porque se eu chegar aqui para vocês e falar para vocês durante 1 hora como que é maravilhoso a Tailândia, as praias da Tailândia, eu chegar e falar assim, Diego, falar é mole, quero ver tu me levar para lá, ué. Falar do céu é muito fácil. Difícil é pregar um Cristo que leva para o céu. E é isso que nós precisamos. O caminho que nos leva para o céu. Então cuidado com essas coisas. Cuidado com esses testemunhos. Tem crescido muito. Cuidado. Tudo na Bíblia tem um propósito. Toda ação de Deus tem um propósito. Se questionem isso. Você não está sendo infiel, você não está sendo fraco, você não está sendo duvidoso, você não está sendo cético. Não, você está olhando para a Bíblia e vendo qual é o propósito da Bíblia. Eu tenho certeza que tivesse um propósito, Paulo teria falado tudo o que ele viu. Ah, mas João viu e falou o que ele viu. João foi revelado por Deus. Tinha um propósito. Deus falou. Jesus falou para Deus. Jesus falou para João, senta e escreve tudo para ver. Com um propósito. Nos mostrar o que aconteceria, o que haveria de acontecer. Então sempre tem um propósito. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo também menciona em vários lugares, ele menciona em Tessalonicenses, ele menciona em Efésios, menciona em Coríntios, que nós seremos arrebatados, que nós iremos morar no céu. Nós entendemos que no momento da vida de Cristo, aquelas pessoas que morreram salvas, elas ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, é o versículo que nós lemos, encontraremos com os que ressuscitaram, e todos juntos subiremos ao céu. E lá estaremos eternamente. Então, meus irmãos, o céu, ele é real. A vida eterna é em um local onde o próprio Deus habita, existe. É real. Digo, como que você sabe se você está aqui e nunca foi para lá?
Porque eu creio. Mas por que você crê? E aí eu já estava conversando com uma pessoa aqui da igreja sobre isso. Muitas pessoas acham que a fé ela é irracional, que a Bíblia é irracional. A Bíblia só é irracional para quem não vive a Bíblia. Porque olha só, se eu falar com Deus e Deus nunca falar comigo, e eu continuar falando com Deus, eu estou sendo irracional. É como se eu estivesse falando com a parede. Mas se eu falo com Deus, Deus fala comigo de volta. Se eu falo com Deus e eu experimento a Deus na minha vida, então não é irracional, é racional. Eu estou racionalmente adorando a Deus. Porque eu falo com Ele e Ele fala comigo de volta. Porque quando eu preciso de ajuda, Ele me ajuda. Porque eu tenho experiências com Deus. Então a fé só é racional para aquelas pessoas, para aqueles crentes que não têm experiências com Deus. Se você não tem experiência com Deus, peça uma experiência com Deus. Não só uma, mas peça uma vida de experiências com Deus. Porque à medida que você tiver experiências com Deus, isso vai fortalecer a sua fé em Deus. E aí você vai falar, não, o céu existe. Mas você nunca foi para lá, você não conhece ninguém que fala, eu vou, não, mas ele existe. Porque quem fala que ele existe é o mesmo Deus que me responde. Quem fala que ele existe é o mesmo Deus que tem relacionamento comigo. Eu conheço o pastor, eu converso com o pastor, ele conversa comigo de volta, eu saio com ele, eu convivo com ele. Se ele chegar para mim e falar que aqui na esquina tem uma barraquinha de cachorro quente que custa €1, eu vou acreditar. Ele nunca mentiu para mim. Sim, tudo que ele me falou é verdade, eu tenho experiência com ele, então o que ele falar para mim eu vou acreditar. Se eu tenho experiências com Deus, quando eu vejo Deus falando que o céu existe, que um dia eu vou morar junto com Ele eternamente no mesmo lugar, não tem por que eu não acreditar. Embora eu não conheça, embora eu não tenha ido, embora alguém que já foi nunca tenha voltado. Na verdade ninguém foi, talvez a gente fale sobre isso. O céu como destino final ainda não foi inaugurado. Mas se você tem alguma dúvida, peça experiências com Deus. Uma coisa eu te digo, existe. Você crê ou não existe. Não tente discernir, nós lemos 1 Coríntios capítulo 2. Coisas espirituais se discernem com olhos espirituais. Não tente discernir coisas espirituais com o intelecto humano. Você não vai conseguir. Você vai pirar a cabeça, você vai ficar louco e você não vai conseguir. Porque coisas espirituais se discernem com olhos espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, o apóstolo Paulo ainda fala sobre o céu. 1 Coríntios 9, 24, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo Paulo ele nos mostra, ele nos diz que o céu é a linha de chegada do atleta cristão. O céu é o prêmio do atleta cristão. Isso é outra coisa que nós temos que ter em mente todos os dias. Como cristãos, nós somos atletas. Como atletas, nós temos um prêmio. Né? Você tem um campeonato de futebol. Qual é o prêmio? O troféu, a medalha, o cheque em dinheiro, o reconhecimento, a fama, os contratos de publicidade. Como cristãos, nós somos atletas no reino de Cristo. Como atletas no reino de Cristo, nós temos um prêmio. Qual é o prêmio do atleta no reino de Cristo? Qual? A vida eterna com Deus. Esse é o prêmio, o céu. Então, se você corre, ou se você se diz um atleta no reino de Cristo e não tem como objetivo alcançar o prêmio que é o céu, você não é um atleta. Você está no esporte errado. Imagina, por exemplo, que um atleta de futebol ele vai receber um troféu. Um atleta de basquete vai receber a medalha. Esse é o acordo. Esse é o prêmio. Se um atleta de futebol passar a carreira dele inteira querendo receber uma medalha, ele vai se frustrar. Porque ele não recebe medalha como no futebol. No futebol, ele só recebe troféu. É um exemplo, tá, pessoal?
no basquete, recebe medalha. Então, se um jogador de basquete ele quer ter um troféu, ele tem que mudar de esporte. Ele está no esporte errado. Se você, como um cristão e um atleta no reino de Deus, espera receber como prêmio qualquer coisa que não seja a vida eterna no céu com Deus, sinto lhe informar, você está perdendo seu tempo. Você está no esporte errado. As suas expectativas estão erradas. Você vai ser decepcionado. Se como prêmio da vida de atleta, se como prêmio de um atleta cristão, você espera receber um cheque em dinheiro, você não vai receber. Se você espera receber o reconhecimento do irmão, o reconhecimento do pastor, o reconhecimento da família, do marido, da esposa, do filho, você não vai receber. Se você espera receber imóveis, se você espera receber fama, se você espera receber qualquer coisa que não seja morar eternamente com Deus no céu, você vai se frustrar. Entendem a importância de nós, como cristãos, alinharmos as expectativas, termos novas expectativas. Como uma pessoa nascido de novo em Cristo Jesus, nós precisamos ter uma nova esperança. Nós precisamos ter uma nova expectativa. A minha expectativa agora, a minha esperança agora tem que ser o meu objetivo, o meu alvo, o meu prêmio tem que ser morar eternamente com Deus. Porque se o meu prêmio foi isso, se a minha expectativa foi essa, aí sim, o Jesus Cristo que me salvou, Ele me garante que Ele me dá tudo que for necessário para eu alcançar esse prêmio. Qualquer tipo de coisa que eu precise como um atleta, qualquer preparação que eu precise, qualquer ajuda que eu precise, Jesus Cristo me garante. Vamos comparar com um atleta. Sou um atleta de futebol, o que eu preciso? Eu preciso de um campo para treinar, com uma grama boa. Jesus Cristo me dá. Eu preciso de equipamento, não posso jogar futebol descalço, nem com um tênis de corrida, eu preciso de uma chuteira boa. Jesus Cristo me dá. Eu preciso de um time competitivo para poder ser campeão. Jesus Cristo te dá. Tudo que nós precisamos para alcançar esse prêmio, nós temos em Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, através dos irmãos da igreja. Mas nós precisamos mudar a expectativa. Nós precisamos ter em mente que o nosso prêmio, quanto atletas de Cristo, atletas no reino de Cristo, o nosso prêmio é a vida eterna. É morar no céu com Deus eternamente. Esse é o alvo do cristão. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O autor de Hebreus fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Se você é um atleta e você corre a sua caminhada, você compete na sua competição, olhando para o lado, você não consegue se concentrar no seu objetivo. Os irmãos aqui já assistiram alguma vez campeonato de tênis? Normalmente um campeonato de tênis ele acontece, as primeiras fases ou até mesmo até a fase final, normalmente acontece numa área grande que tem várias quadras, um do lado do outro. E aí existem vários jogos simultaneamente. Eu gosto muito dessa, quando eu vejo essa imagem, eu acho muito interessante e eu faço uma comparação com a vida cristã, por quê? Porque se um atleta de tênis, ele está jogando o jogo dele, mas tem outros jogos acontecendo ao redor. Se ele não focar no adversário dele, no objetivo dele, que é vencer aquele jogo, se ele ficar olhando para o jogo do lado, ele vai perder o jogo. Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, se como atletas no reino de Cristo, nós ficarmos olhando para o lado, ou nós não olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós não vamos conseguir o nosso prêmio, que é morar no céu, vida eterna, com Deus no céu. Nós precisamos olhar para Cristo, como novos, nascidos em Cristo Jesus.
Nós precisamos aliar a nossa expectativa. Nós precisamos ter novas esperanças. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Se nós vivermos nossa vida cristã, nossa caminhada cristã, como atletas, corrermos a carreira que nos está proposta, olhando para o lado, nós não vamos seguir o nosso prêmio, conseguir o nosso prêmio. Nós não vamos completar a nossa caminhada e atingir o nosso objetivo final. Jesus Cristo é o nosso alvo. E qual é o resultado de um cristão? Qual é o resultado de uma pessoa que tem como esperança a vida eterna, como alvo morar no céu, como que eu posso dizer? Como guia, Jesus Cristo, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Versículos 1 e 2. Versículos 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como que uma pessoa que nasceu de novo em Cristo continua com pensamentos de uma pessoa que não nasceu de novo em Cristo? Incompatível. Incompatível. E aí tem um exercício que a gente pode fazer que é muito interessante. No versículo Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Uma comparação que talvez seja muito interessante você fazer é: todo mundo que está aqui, ou pelo menos a maioria que está aqui, eu diria que não todos, eu diria que não são daqui, não nasceram na Alemanha, não nasceram em Berlim. Todos nós que estamos aqui somos, de certa forma, imigrantes. Nós temos gente de Portugal, tem gente do Brasil, tem gente que, né, o nosso irmão Franz, ele é filho de alemão, mas nascido e criado no Brasil. A irmã é de Cabo Verde? Não, eu sou brasileiro, meu marido é de Cabo Verde. Seu marido é de Cabo Verde, você é brasileiro, é verdade. Nós temos nossa irmã da África do Sul. E aí eu pergunto aos irmãos, claro, existem exceções, existem diferentes motivos pelo qual nós estamos aqui. Mas se os irmãos começarem a conversar uns com os outros, nós vamos ver que muitos de nós, se nos oferecessem uma condição igual ou melhor do que nós temos aqui, no nosso local de origem, muitos de nós voltariam. Se alguém me oferecesse: olha, Diego, você está aí na Alemanha, você está em Berlim, você ganha um bom salário, você tem segurança, você tem escola, você tem saúde, você tem educação, você tem saúde, você tem um povo educado, um povo respeitoso, você tem um poder de compra alto, você consegue ter as coisas, você consegue comer bem, você vai ter exatamente a mesma coisa, só que no Brasil. Você quer voltar para o Brasil? Tirando as condições, né? Tirando aquilo que nós, como cidadãos do céu, como servos de Cristo, todos nós temos uma missão. Então eu não consigo imaginar estarmos aqui de forma porque queremos, mas tirando isso tudo de forma nua e crua, eu diria que grande parte das pessoas escolheriam voltar para o seu lugar de origem, se tivessem as mesmas ou melhores condições. Por quê? Porque é um local de origem. É de onde você veio. É de onde você se identifica. É de onde você pertence. Nós, como cidadãos dos céus, a nossa cidade está no céu. A condição lá é melhor. Eu diria que a condição lá é perfeita. A condição lá é perfeita, porque o próprio Deus habita lá. Então nós não podemos querer sermos cidadãos dos céus e viver aqui na terra. Nós não podemos querer sermos cidadãos dos céus, mas gostar das coisas aqui da terra. Porque nós somos dos céus.
A nossa cidade está no céu. Como cristão, o nosso destino está no céu. O nosso prêmio está no céu. E a condição lá é muito maior, muito melhor do que aqui. A condição lá é perfeita. Então, por que alguém que é cidadão do céu, um local onde o próprio Deus habita, que tem condições perfeitas, vai querer continuar vivendo aqui? Ou vai querer continuar vivendo em qualquer outro lugar, ou vai querer viver em qualquer outro lugar que não seja lá? Você pergunte isso. Mas, Diego, o céu não existe, ninguém foi lá, não sei, é perfeito mesmo, não é? Nós lemos no início da aula, coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Se você tem dificuldade de discernir o céu, se você tem dificuldade de alcançar a importância, se tem dificuldade de alcançar o valor que morar eternamente com o Deus, Criador dos céus e da terra, com o nosso Criador, com o nosso Pai tem, eu oro pela sua vida. Peça a Deus experiências. Peça a Deus que o seu espírito testifique no seu coração e te faça isso. Porque como cristão você precisa ter essa consciência. Senão a sua vida cristã vai ser miserável. Senão você vai viver uma vida cristã que não foi preparada para você. É como uma pessoa ter uma vida de atleta sem ser atleta. Por que que muitas pessoas, muitos atletas, jovens principalmente, pelo menos no meio do futebol, passam por dificuldades e muitos deles não chegam a se desenvolver 100%, acabam parando a carreira no meio, porque eles querem ser atletas sem ter uma vida de atleta. É incompatível, não dá. No mundo do futebol, alguns até talvez consigam. Mas na vida espiritual, atleta cristão tem que viver como atleta cristão. E isso envolve não só as suas obrigações, responsabilidades e deveres, mas também os seus direitos. Mas também a sua esperança. Mas também a sua expectativa. E principalmente no prêmio da sua carreira. Nós precisamos entender isso como cristãos. O céu existe. E é para lá que você tem que querer ir. Eu ouvi uma vez que tudo é possível se for somente isso que importa. E aí o contexto que estava acontecendo, que foi falada essa frase, era um sentido de riqueza. Uma pessoa falando que era difícil enriquecer no Brasil e tal, não sei o quê, e a pessoa falou assim: rapaz, todo mundo pode ser rico, se é só isso que essa pessoa deseja. Claro, guardar as devidas proporções, de certa maneira, tem um fundo de verdade nisso. Se a única coisa que você quer, se você só tem um único objetivo na vida, todos os seus esforços vão convergir, vão ser aplicados, dedicados àquele objetivo. Morar no céu é possível, se for o seu único objetivo. Como cristãos, nós não podemos ter outro objetivo. O nosso objetivo tem que ser morar no céu. Ah, Diego, mas como cristão nós não temos uma missão, porque Jesus falou, ir de pregar o evangelho a toda criatura, ser meia testemunha, tanto na Judéia quanto em Samaria. Nós não temos outras missões? Temos. Mas se a nossa única missão for morar no céu, e nós fizermos concentrarmos todos os nossos esforços para morar no céu, todas essas coisas vão vir. É como quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus fala: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você, se eu, se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, todo o resto vai ser incluído nisso. Todo o resto. Se eu conseguir amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu vou desenvolver todas as 9 características do fruto do Espírito. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, eu vou desempenhar um papel no reino de Deus aqui na terra, pregando o Evangelho, ensinando e evangelizando de maneira sobrenatural. Então, se nós tivermos como único e exclusivo objetivo morar no céu, todo o resto vai ser acompanhado. O objetivo do crente tem que ser
única e exclusivamente morar no céu. Se você, como um cristão, tem qualquer outro objetivo que não seja morar no céu, converse com Deus. Se você, quanto cristão, tem o objetivo de morar no céu, mas você divide em alguma porcentagem com algum outro objetivo, converse com Deus. O cristão ele tem que ter como único e exclusivo objetivo morar no céu. Se você tiver esse objetivo, se esse for o seu único objetivo, todo o resto vai te acompanhar. É como Jesus disse: olha, as bênçãos te seguirão, os sinais te seguirão. O crente não segue sinal. Essa coisa que nós vemos, né? Acontece muito hoje em dia. Não, porque eu vou lá, porque lá tem um profeta, não sei o quê. Não, porque eu vou lá, porque lá fica procurando profeta, fica procurando sinal, fica procurando maravilha. O crente não segue sinal, é o sinal que segue o crente. Se você for um crente fiel, se você for um crente cheio do Espírito Santo, aonde você estiver vai ter sinal. Eu acho muito engraçado quando algumas pessoas falam assim: não, porque lá a igreja lá é muito boa. A igreja lá é excelente. Rapaz, a igreja lá o Espírito Santo faz e Deus fala, porque aquela igreja lá é muito boa. Ué, então, o que você está fazendo aqui? Porque se a igreja aqui está ruim, é porque você está ruim também. Porque se você fosse bom, a igreja aqui seria boa. A igreja inteira é fria. Se você fosse quente, a igreja seria quente. Porque quando você pega uma brasa quente e coloca junto, pega um carvão quente, uma brasa quente, e coloca junto com o resto, todo o resto pega fogo também. Aí se a igreja lá é boa, é porque todo mundo lá é bom. Se a igreja aqui é ruim, talvez você não seja tão bom quanto você imagina, porque senão você colocar um fogo aqui. Porque os sinais seguem. Não somos nós que seguimos você. Seguindo sobre o céu. Então, o céu deve ser o objetivo, o alvo, o prêmio de todo cristão. Como que é esse céu? Que é o nosso objetivo, que é o nosso alvo. Bom, lá em Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, João, ele fala assim, João capítulo 6, nós temos a abertura dos 7 selos, onde cada selo diz a respeito de desordem, tribulação, juízo, e aí traz um quadro de destruição. E aí no capítulo 6, no versículo... Deixa eu ver se eu acho aqui. Fugiu o versículo aqui. Não é o 6, é o 21. No capítulo 21 de Apocalipse, versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1 diz assim: E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então o apóstolo João ele fala que depois de tudo aquilo que ia acontecer, de juízo, de destruição, de tribulação, de desordem na terra, nesse céu, nessa terra, o apóstolo João ele diz que ele viu um novo céu e uma nova terra. Ou seja, nós entendemos pela profecia do Apocalipse, e também nós vemos essa profecia lá em Isaías capítulo 65. Abre em Isaías 65, versículo 7. Isaías 65, 7. Isaías 65, 17 diz assim: Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, de acordo com a profecia de Isaías e a profecia do Apocalipse, nós entendemos que
depois que toda a terra for, que todo o juízo de Deus tiver acometido essa criação, essa terra, nós entendemos que haverão novos céus e novas terras, novo céu e nova terra. Como assim, novo céu e nova terra? Nós entendemos que, de alguma maneira, Deus ele restaurará a terra e o céu da forma como ela era. Coisas espirituais se discernem de forma espiritual. Como que vai restaurar, como que vai criar de novo, o que está aqui, o que vai acontecer, vai ter um espaço temporário que vai mudar tudo para lá e aí vai destruir aqui, terminar de destruir e criar de novo e depois traz de volta. A palavra de Deus diz que existirão um novo céu e uma nova terra que será restaurado, que será criado de novo. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Pedro também nos dá essa garantia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então nós entendemos que esse céu que nós iremos, onde nós passaremos por eternidade, e aí de novo, existem vários céus, nós já lemos isso. Então, por exemplo, uma pessoa que morre hoje, morreu hoje, poxa, estou triste, coitado, mas é bom que ela está no céu. Então, de qual céu você está falando? Ela não está no céu, esse céu, porque esse céu ainda não foi inaugurado, esse céu ainda não existe. Ela está num local reservado para aqueles que morrem, que morreram, salvos em Cristo Jesus. A gente chama tudo de céu, mas nem tudo é céu. Nós vimos isso no início da aula, quando nós vimos as diferenças, os diferentes significados da mesma palavra céu, nós precisamos ter esse entendimento. Aqui, quando nós falamos sobre o destino final de todo cristão, o destino eterno de todo cristão, nós entendemos que será um lugar completamente redimido, um lugar completamente novo, sem nenhuma semelhança com o que existe hoje. Então, se você me perguntar, no novo céu vai ter rua? Não sei se vai ter carro, se vai ter ônibus, se vai ter vida, não sei. Só sei que é um lugar novo, redimido. É um lugar completamente diferente. Mas a Bíblia diz que tem ruas de ouro e mar de cristal. Nós cantamos o hino assim. Sim, de fato. Agora, se de fato vai ter um mar de cristal, eu não sei te dizer. Se de fato vai ter uma rua de ouro, não sei te dizer. Não sei como é que vai ser. Eu entendo que muito das profecias do Apocalipse, elas são descritas de forma, seja limitada ao conhecimento da época, mas principalmente descritas de uma forma que passe o valor que ela tem. Não necessariamente da forma como ela é. Talvez uma rua de ouro e um mar de cristal seja porque é uma coisa tão espetacular que a única forma que o escritor conseguiu traduzir isso é um mar de cristal e uma rua de ouro. Já pensou uma rua de ouro? O país mais rico, os árabes são os mais ricos do mundo. Os caras gastam dinheiro, eles constroem praia. Você pega a cidade de Dubai, por exemplo, há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, agora na Arábia Saudita, não sei qual é a região, eles estão construindo uma cidade que vai ser uma cidade de espelho, uma reta de espelho, deserto adentro, uma coisa surreal. Eles não têm uma rua de ouro. E são os mais ricos do mundo, não tem uma rua de ouro. Já imaginou uma cidade com uma rua de ouro? Agora, se de fato vai ter uma rua de ouro para eu pisar fisicamente com o meu pé, tamanho 41, na rua de ouro, não sei te dizer, eu não posso dizer isso. Eu só sei que vai ser maravilhoso. Tendo ou não tendo, se tiver, vai ser uma coisa magnífica. Se não tiver, vai ser como uma coisa magnífica. Então, de qualquer maneira, vai ser uma coisa espetacular. Mas que a gente não tem como dizer. Por quê? Porque coisas espirituais se discernem de formas espirituais. Se você discernir a Nova Jerusalém, a Cidade Santa, a Nova Sião, o Novo Céu e a Nova Terra, não, eu vou para lá porque lá eu vou andar em ruas de ouro. Certamente vai ter uma pessoa, como minha avó dizia, um espírito de porco, vai falar assim: ih, não quero andar não? Vou andar, vou me cansar? Será que a gente discernir coisas espirituais com uma mente natural? Você não vai conseguir.
Então a Bíblia fala sobre um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo. E aí Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, diz assim: E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, porque estas palavras são fiéis, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. O próprio Deus disse: Eis que faço novas todas as coisas. Aí nós olhamos para a criação e nós vemos tudo o que Deus criou. Imagina ele fazer um novo, do zero, melhor do que já foi feito. Alguns têm experiência de fazer isso. Às vezes você já teve a experiência de poder, com base em algo que já foi criado, criar algo novo, melhor, maior, mais perfeito. Às vezes você teve essa experiência, mas normalmente, ou eu diria que algumas pessoas tiveram essa experiência. Eu sou programador, e para programador é música nos ouvidos que vão falar assim: olha, esse aplicativo aí, esse site, esse sistema que a gente vai fazer, joga fora e faz tudo de novo. Todo programador gosta. Dá mais trabalho, demora, mas todo programador gosta. Por quê? Porque você consegue, em cima daquilo que você já tem, criar algo novo, melhor, maior, mais performático, mais rápido, mais bonito. Deus, ele vai fazer isso com o céu e com a terra. Ele vai criar algo novo. E não vai ser algo novo igual. Vai ser algo novo melhor. Vai ser algo novo maior. Vai ser algo novo para toda a eternidade. Como nova morada, como nossa morada, no capítulo 21, versículo 2, diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, João, ele começa a descrever, a partir do versículo 9, do capítulo 21, João começa a descrever a beleza dessa cidade, né? Quando a gente vai lá para o versículo 9, ele fala Nova Jerusalém, mas antes disso ele fala que essa cidade, vai descer do céu. Não consigo imaginar isso. Bom, posso até imaginar. Talvez você já viu algum filme, uma cidade descendo e tal. Mas como vai ser? Não sei. De novo, eu só sei que vai ser algo maravilhoso. Porque ainda que seja uma experiência física de nós vermos uma cidade inteira, e aí a gente pensa numa cidade, quantas pessoas cabem em Berlim, por exemplo? Alguém tem ideia? Quase 4 milhões. 4 milhões? Quantas pessoas, uma cidade pequena, quantas pessoas, se não me engano, eu acho que Tóquio é a cidade mais populosa do mundo? Tóquio é a cidade mais populosa do mundo? Cidade do México. Quantas pessoas cabem lá? 40 milhões? Vamos imaginar uma cidade com 100 milhões de habitantes. Imagina uma cidade com 100 milhões de habitantes descendo do céu. É uma coisa maravilhosa. Se será física, é uma coisa maravilhosa. Né? Agora imagina a nova Jerusalém, onde vai caber muito mais do que 100 milhões de pessoas. Só no mundo hoje existem 7 bilhões, 8 bilhões, 7 bilhões de pessoas. Conta todas as pessoas que já viveram e que morreram em Cristo Jesus, que morreram salvos. Dá mais de 100 milhões. Então, independente de como for, imagina uma cidade que cabe em todo esse tipo de gente descendo com esplendor. Coisas espirituais só se discernem de forma espiritual. Se você tentar imaginar e pensar em como vai ser, mas vai descer, e quem estiver embaixo, e o que vai acontecer, porque se descer vai tampar a luz do sol, e aí se tampar a luz do sol em X tempo, não, olha só, não adianta você pensar. Você só precisa crer. Vai ser assim. Agora, como de fato vai ser, não me interessa, eu sei que eu quero estar lá. Eu sei que o meu objetivo tem que ser morar nessa cidade. Agora, como que vai ser esse processo? E a gente vê no caminho. Ainda sobre a Nova Jerusalém, a
Apocalipse capítulo 21, versículos 22 e 23, diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que é um templo? Quem sabe dizer o que é um templo? Físico. É um lugar de culto. Então, um templo é uma edificação onde se cultua a uma divindade. A igreja é o templo de Deus. Por quê? Porque aqui nós cultuamos a Deus. Porque nós cremos que de forma espiritual Deus habita neste lugar. João diz que nessa cidade, lá no versículo 21, no versículo... Não no 21. Capítulo 21, versículo 22. Ele diz lá no versículo 22 que ele não viu templo nessa cidade. Porque o seu templo é o Senhor. Ou seja, não existia lugar para cultuar a Deus. Não existia lugar, ou não existirá lugar, aonde Deus estará. Porque Ele vai estar lá. E aí, seguindo no versículo 23, diz assim: e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro, ou seja, Jesus Cristo, é a sua lâmpada. Essa parte do 22, que não tem tempo, normalmente o templo representa onde a glória de Deus se manifesta, a presença de Deus se manifesta, a última comunhão com Deus se manifesta. Como lá não haverá tempo, quer dizer que toda a comunhão, toda a intimidade, toda a glória de Deus será lá. Exatamente. Eu não consigo imaginar isso. Só sei dizer para você que, olha, deve ser muito bom. Eu não sei dizer como. Eu não sei dizer o quê. Mas quando eu estou aqui no culto, com 20 irmãos, e nós oramos, nós cantamos, nós adoramos a Deus, e nós sentimos a presença de Deus, nós vemos a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, infinitamente menor do que é de fato, a gente já se alegra, a gente já fica feliz, a gente já chora, a gente já tem vontade de ficar, caramba, vamos morar aqui na igreja, tem uns colchão aí, vamos dormir aqui na igreja. Você imagina uma cidade onde não há templo, porque a manifestação da glória de Deus está lá em todo lugar. De forma bem figurada, é como se hoje eu estivesse nesse canto e eu olhasse a glória de Deus lá naquele canto. Na Nova Jerusalém, eu estarei no meio da glória de Deus para toda a eternidade. A gente não consegue imaginar. Ou a gente só pode imaginar. Mas eu não sei te dizer como é. Se você não tem essa esperança, ore a Deus. Se essa não é a única exclusiva esperança da sua vida, se esse não é o motivo pelo qual você dorme e acorda todos os dias, ore a Deus. Peça que Deus fale no seu coração. Se isso não é o suficiente, se isso não te dá força, se isso não te dá consolo, se isso não te traz esperança todos os dias da sua vida, ore a Deus. Isso, só isso, deve servir de combustível para toda a nossa vida. Mas Diego, eu não compro pão, eu não compro leite, eu não pago aluguel, eu não pago conta de luz com a esperança de morar no céu. Sim, eu sei que não. Mas os sinais te seguirão. A esperança única e exclusiva de morar no céu vai prover para você tudo o que for necessário. Lembre-se sempre disso. Deus, o compromisso de Deus é com o que nos é necessário, não com o que nós queremos. A esperança em Deus vai prover tudo o que for necessário para que você viva a sua vida aqui na terra, passageira, terrena, perene, cumprindo a obra que te foi concedida, até o dia que você não esteja mais aqui. Esse deve ser a nossa única esperança. Nós, como cristãos, nós não podemos ter outra esperança. João capítulo 14, versículo 3, para nós encerrarmos. João 14, 3, diz assim:
João 14:3, Jesus Cristo diz assim: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Vou fazer duas perguntas. Primeira pergunta: Deus é bom? Alguém aqui duvida que Deus é bom? Sim ou não? Então todos aqui concordam que Deus é bom. Certo? Segunda pergunta: Deus é santo? Todos aqui concordam que Deus é santo? Ou alguém aqui acha: não, Deus é meio fajuto esse Deus aí. Todos concordam que Deus é bom, que Deus é santo. Meus irmãos, não interessa como é o céu, mas se Deus está lá, não pode ser ruim. É impossível. Se Deus é bom e santo, se Deus é justo, se Deus é amor, se Deus é bondade, aonde Ele está, só pode ser bom, justo, amor, santo. Não tem como esse lugar ser ruim. Aqui na Terra, às vezes, você pode estar num lugar que para umas pessoas é um lugar bom. Aonde o pastor vai almoçar? Vamos no restaurante XPTO. Não, vou almoçar lá, porque ele almoça lá, então lá deve ser bom. Ele gosta de comida boa. Mas pode ser que ele chegue lá, seja comida japonesa. Para mim não é bom, eu não gosto. Pode ser que chegue lá e seja um churrasco. Adorei. Para mim foi bom, eu gosto. Se Deus é bom, Ele não pode habitar num lugar ruim. Não existe essa possibilidade. Então, ainda que nós não conseguimos ter a real dimensão de como é o céu, de como será no céu, do que você fará no céu, porque muitas pessoas pensam assim: mas eu vou para o céu, mas a Bíblia diz que no céu não haverá nem pranto, nem ranger de dentes, nem dor, nem choro, nem tristeza, nem lágrima. A Bíblia diz que nós adoraremos a Deus por toda a eternidade. Bom, quando nós vamos lá para o Apocalipse capítulo 19, nós vemos que no céu existirá adoração. Quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 22, diz que no céu haverá serviço, ou seja, nós vamos trabalhar no céu. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos que no céu haverá aprendizagem, nós vamos aprender do próprio Deus, aprender com o próprio Deus. E aí você pode falar assim: mas eu não sei se eu quero passar a minha eternidade aprendendo, adorando e servindo. Meu irmão, se Deus está lá, é bom. Se Deus está lá, é bom. É que nós, com uma expectativa, uma esperança humana, tentando discernir as coisas espirituais com uma mente carnal, nós entendemos que servir é ruim. Já passei 90 anos trabalhando na terra, vou passar a eternidade trabalhando. Adorar é ruim. Servir é ruim. Está vindo uma analogia na minha mente que também é assim, a questão da confiança, a fé do crente, né? Uhum. Se nós, enquanto pessoas humanas aqui, nós confiamos no nosso pai, na nossa mãe, são pessoas carnais, eles falam: nós vamos nos mudar para tal local. A gente confia, a gente vai, porque a gente tem confiança no nosso pai e na nossa mãe. Então, por que nós, enquanto cristãos, não... Se nós somos cristãos verdadeiros mesmo, por que a gente não confia no nosso pai? Só confiar. Exatamente. Sem questionar. Exatamente. Ele não vai te dar coisa ruim. Não vai. Só pode ser bom. E aí, para nós encerrarmos, João capítulo 3, versículo 12, Jesus fala uma palavra, traz uma palavra que pode ser bem difícil para alguns. Mas João capítulo 3, versículo 12 diz assim: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Às vezes você não tem entendimento, você não tem noção, você não consegue alcançar as coisas celestiais. Você não nasceu de novo ainda. Você não entende nem as coisas terrestres. Como você quer entender as celestiais?
Por isso que precisa de um novo nascimento. Por isso que precisa ter a mente transformada. Por isso que precisa ter uma nova esperança. Por isso que precisa ter uma nova expectativa. Por isso que precisa viver uma nova vida. Somente nascido de novo. Somente com uma nova esperança. Somente com uma nova expectativa. Somente com um novo prêmio, com um novo objetivo, com um novo alvo. Nós conseguimos discernir, entender, crer, buscar e esperar as coisas espirituais. Sem isso não adianta. Deixa eu dar uma olhada. Sem isso parece uma loucura. Sem isso você fala, é irracional, tá? Sem isso você pensa, mano, essa coisa de morar no céu, por que as pessoas vão morar no céu? As pessoas vão morar agora. Porque agora está apertado lá em casa. No céu eu não sei. Eu quero agora. Você precisa ser de novo. Você precisa mudar a sua expectativa. Você precisa mudar a sua esperança. Senão você vai ser frustrado.